Quando nós ganhamos a ação dos 28, a sentença mandou compensar o aumento geral dado pela mesma lei. A lei que concedeu os 28 é a Lei 8.627. Então, quem estava fora do cálculo inicial do sindicato, ou estava no cálculo inicial do sindicato, mas não está no cálculo da perícia, é porque foi verificado, em virtude daquela compensação, que ele não teria direito a nada. Exemplo disso, quem estava no último nível da carreira de nível superior não teve direito aos 28,86. Por quê? Porque pela mesma lei eles tiveram um aumento de 31. Então, como eles tiveram um aumento superior ao aumento, né, que a sentença assegurou, eles não teriam direito a nada, tá? Outra coisa que eu acho que seria interessante falar, alguém me perguntou o seguinte: quem que está emperrando esse processo? É a Procuradoria da Universidade? Infelizmente não. Desde 93, na época que o Gilmar Mendes era o advogado-geral da União, e é interessante falar que ele colocou na Advocacia Geral da União o status de ministro. Até antes não existia. Ele assumiu a Advocacia Geral da União com o Fernando Henrique e, como ele falou que queria ser ministro, então deram a Advocacia Geral da União o status de ministro. Mas ele percebeu o seguinte, que a administração pública ela tinha várias procuradorias e cada órgão, né, não estou falando só de universidade, cada órgão, cada situação tratava a administração pública de uma forma. Então você tinha um tratamento que era dado dentro das universidades, você tinha fundações e você tinha autarquias, que são formas de constituição dessas universidades. Você tinha as autarquias como IBAMA, como IFAM, e cada uma fazia o seu próprio plano, sua própria carreira, cada uma tinha a sua própria estrutura jurídica. Então, o que ele criou? Ele criou duas coisas que assim, o servidor acabou não percebendo. Uma foi instituir a Advocacia Geral da União. A partir dali, mais nenhum órgão tinha procuradoria própria. Todos eles passaram a ser Procuradoria da União. É um golpe na autonomia. Na autonomia das universidades. Porque você acaba com a procuradoria individualizada, como tinha os procuradores da própria UFMG, tinha os procuradores da própria UFOP, e você concentra tudo na Advocacia Geral da União. Então, hoje, quem faz a defesa de qualquer instituição pública é a Advocacia Geral da União, que são pessoas que não têm qualquer vinculação com o órgão. E ele fez uma coisa pior um pouquinho, que ele criou o CIAP. Quando ele fez a criação do CIAP, isso foi em 96 para 97, a discussão não era obrigatório as universidades a serem incluídas no sistema CIAP. Era uma opção das universidades. No entanto, assim, não fazendo uma avaliação a longo prazo, as universidades caíram no canto da sereia e passaram. Tanto que a Universidade Federal, por exemplo, de Minas Gerais, ela tinha investido antes do sistema CIAP, ela tinha investido milhões de reais no sistema de informática. Era um dos sistemas de informática mais perfeitos que tinham em termos de pessoal, em termos de controle de conta, em termos de tudo. Só que o canto da sereia era de que quem entrasse no CIAP teria mais benesses do que o resto da instituição. Por opção, as universidades foram para o sistema CIAP e hoje não consegue mudar uma rubrica ou não consegue pagar uma hora extra para o servidor que fez, tem que pedir a bênção para o Ministério da Educação. Então isso é hoje a autonomia que a gente tem. E isso tudo foi criado na época do Gilmar Mendes, na época do Fernando Henrique, tudo isso foi em 93 e 97. Então, assim, nesse aspecto, não é a universidade que faz hoje a defesa. Quem faz a defesa da administração ou da fazenda é essa Advocacia Geral da União, que não tem qualquer vinculação nenhuma com a universidade. Então, não pensem, a universidade não quer pagar. A universidade não tem absolutamente nada a ver com qualquer demora com relação a esse pagamento. Por quê? Porque não depende dela, depende de um órgão que é um órgão externo a ela.
Tá? Isso eu estou esclarecendo até porque as pessoas falam assim, mas a universidade é que está segurando o pagamento? Não, a universidade não tem absolutamente nada a ver com isso. Quem está fazendo, está recorrendo, está discordando é a advocacia.